Saudações corintianas! Central do Timão tá na área, hein? Sejam todos bem-vindos ao estádio 1º de Maio. Família, segundo jogo fora de casa, segunda derrota. O Timão foi derrotado pro São Bernardo aqui no estádio 1º de Maio. E o peso maior fica por conta da expulsão, né, de um jogador adversário com 12 minutos do primeiro tempo. Ou seja, o Timão teve mais de uma hora para conseguir empatar e virar o jogo, aproveitar a superioridade numérica, mas não conseguiu. Depois do jogo, o técnico Mano Menezes explicou as razões aí do resultado adverso e considera inclusive que o Corinthians venceu o jogo mais difícil dos 3 disputados até aqui no Paulistão. Acho que realmente estamos num processo de construção, eu diria, porque é praticamente um time novo na íntegra, né? Então, temos 2 remanescentes, 3, 4 no máximo. Então esses primeiros passos têm sido difíceis, mais difíceis do que a gente... Talvez a parte externa esperava, o torcedor, né, pelos primeiros momentos assim, de uma promessa, de um grande time, de algumas coisas que são a ideia da nova direção. Só que lá fora a gente não tem essa dureza dos passos que nós temos que tomar aqui. Tá? Acho que é uma segunda derrota que não precisava ter acontecido, dentro da minha avaliação. O jogo que teve mais difícil para a gente jogar foi o jogo contra o Guarani na nossa casa. O Guarani criou mais dificuldades táticas para a gente. O Guarani teve controle de jogo em determinados momentos. Nossos 2 jogos seguintes não foi isso que aconteceu. Só que a gente cometeu erros semelhantes nas 2 partidas e por isso perdemos. Quando tomamos o gol já estávamos com um homem a mais, né? E já tínhamos tomado 2 contra-ataques porque estávamos forçando o jogo de maneira errada, para tentar construir de maneira errada. Você tem que ter um pouco mais de calma, um pouco mais de maturidade. A gente teve uma dificuldade bastante grande para entrar dentro do bloco defensivo do São Bernardo. A partir do momento que você fica com um homem a menos, a gente já passou por isso ano passado, por exemplo, em Porto Alegre, com um time mais maduro, também ficamos com um homem a mais e não deixamos o adversário entrar, porque nessa hora você tem que tentar jogar ali dentro daquele bloco defensivo. E a gente rodou muito, chegou dos lados e a nossa chegada de área ainda é uma chegada que carece de uma presença mais forte. Se a gente vê direito, uma jogada com o Romero, acho que foi a bola que a gente perdeu um gol, uma jogada bem feita, bem trabalhada, e as outras 2 jogadas foram bola de cabeceio de 2 defensores, um do Torres e outro do Ranieri, né? Então a gente precisa, quando fizer isso, também encher um pouco mais a área, para criar dificuldades para o adversário, numericamente falando, para a gente pegar uma sobra de uma bola, tirar a defesa do lugar, senão fica muito cômodo para eles. E com méritos controlaram bem isso. Então, esse aspecto a gente já pode fazer melhor, independentemente da nossa construção de equipe ou não. Então, temos que parar de cometer esses erros que são erros defensivos bobos. Eu acho que quando iniciou o contra-ataque a gente tinha superioridade numérica na parte defensiva e nos desorganizamos defensivamente de forma desnecessária e demos o espaço para o Silvinho receber a bola muito livre dentro da nossa área pelo lado esquerdo, né? Então essas coisas a gente já sabe que tem que fazer melhor, independentemente de se nós temos que caminhar e vamos caminhar na busca das soluções da construção dessa equipe, como é o projeto do clube. Eu queria te ouvir falar sobre algumas situações específicas que acabam repercutindo muito. Eu falo, às vezes a gente não vive o vestiário, a gente não vive o dia a dia, e às vezes tu tira aquilo de contexto e aquilo acaba repercutindo demais. Aí, somando essas 3 primeiras rodadas, se a gente pegar casos isolados e casos específicos, tem, sei lá, o Cássio saindo um pouco mais bravo dentro de campo, teve a situação do Ranieri semana passada, que depois teve toda a nota do Cuiabá. Hoje você esbravejando dentro de campo com o Yuri Alberto, falando você é burro, e na saída dele vocês se abraçaram, enfim, e aparentemente ficou tudo bem.
Mas o futebol hoje, às vezes, em determinados momentos, parece até um certo reality show, né? Que a gente pega uma parte viraliza e tira do contexto. Eu queria te ouvir até que ponto isso, nesse momento, pode representar algum ponto de paciência ou que é isso, é alguém que pega o todo, pegando uma parte para representar o todo, que não necessariamente significa o ambiente vivido. Parabéns pela análise. É exatamente isso que é o futebol. A gente não descontextualiza, só descontextualiza quem quer fazer um tumulto. O jogo é um lugar onde as palavras são fortes, né? Mas a gente se abraça logo depois porque sabe que a cobrança não é pessoal, né? A atitude pode ter sido burra naquele momento, é uma falta de ataque, você não pode fazer uma falta de ataque, você está com um homem a mais, nós temos 5, 6 faltas de ataque, né? Então a gente, quando se refere a isso, sempre é a atitude, não é a pessoa, né? E quem deu meio chutinho sabe que é assim, tá? Então vamos continuar falando para as pessoas do futebol. Se quiserem fazer reality show, bom, daí eu acho que tem que ir para outra coisa, a gente não faz, né? A gente já está acostumado também com as repercussões da rede social, né? Você fala em Cuiabá, a pessoa escreve no Cuiabá, e aí cria uma crise, tenta criar uma crise no clube, então era em Cuiabá, não era no Cuiabá, tá? Estava se referindo a um chute de longa distância, então depois você chutou lá de Cuiabá. Esse foi o termo que eu usei com o Ranieri. Então tudo mais já faz parte de uma derrota, que aí tem que aumentar a derrota, porque não tem tanta graça falar como você falou, que é no início do trabalho, que vai ser assim mesmo, que vai demorar um pouco para se construir aquilo que precisa se construir, né? A derrota hoje tem que ter uma repercussão de tragédia, mesmo sendo na terceira rodada do campeonato. É só olhar em volta. Os clubes grandes perderam jogos, os clubes grandes tiveram dificuldade, até quando ganharam tiveram dificuldades. E nós que estamos construindo uma equipe, praticamente do zero ou de 30%, vamos ter as dificuldades que estamos tendo. Mas vamos continuar trabalhando com a mesma lealdade, com a mesma transparência com os jogadores, sabendo o que é a cobrança. Às vezes escapa uma mais forte, a gente também aceita respostas mais fortes, ninguém sai milindrado para casa, criando crise onde não tem crise. Nosso negócio é que nós temos que construir um Corinthians forte, vamos trabalhar para construir esse Corinthians forte. Hoje, se você olhar o nosso grupo de jogadores que estava aí, a média de idade é assustadoramente baixa, né? Então algumas coisas são normais de acontecer, né? Não é fácil, você vai colocar o Arthur para resolver o problema da equipe, né? É mais difícil, você tem que esperar mais um pouco. Aí você vai colocar outro jogador mais jovem, calma um pouquinho, porque senão daqui a pouco todo mundo vai para a vala comum e ninguém serve, e não é assim que vai ser, porque não é assim que a gente pensa o trabalho e não é assim que eu trabalho. Vamos continuar trabalhando honestamente como sempre fizemos. Pedro, boa noite. Você falou sobre repercussão nas redes sociais, estão repercutindo o longo abraço que você deu no Yuri Alberto hoje, né? E aí eu queria... Eu imagino que seja pro bem, né? Isso, eu queria entender... Ou daqui a pouco o abraço vai ser ruim, né? O que aconteceu nesse abraço, e também assim, a informação que a gente tem é que o Pedro Raul está muito próximo de vir ao Brasil já para assinar com o Corinthians. Quão importante é uma sombra para o Yuri Alberto nesse ataque? Bom, em relação a contratações, né? A direção pode falar em termos de contratação, eu acho que não cabe a mim, até pelos acontecidos todos recentes, né? A gente está tomando todos os cuidados necessários para que as coisas sejam encaminhadas como tem que ser. Então a direção vai falar sobre chegada de jogadores, eu não vou falar, eu vou falar sobre o jogador quando ele estiver no meu grupo, aí eu posso te falar. A questão de Yuri Alberto, do abraço, é porque Yuri tem se dedicado muito sempre, todos os treinos, todos os jogos, e Yuri é um cara que se doa para a equipe, mas está vivendo esse momento de dificuldade. É nesse momento de dificuldade que a gente tem que estar ao lado deles, né? Cobrar duro, mas dar carinho, né? A gente é assim, essa é uma parte que faz parte do trabalho do treinador. Eu acho que a nossa equipe precisa construir mais para ele. É um jogador que depende dessa construção, né?
se a gente olhar o jogo em si, o Yuri não errou nada, né? Então você vê, com um homem a mais jogando 90 e poucos minutos, o seu centroavante precisa receber bola numa condição melhor, e essa é uma obrigação nossa como equipe e como característica de jogador para tirar o melhor do Yuri. Eu tenho certeza que isso vai voltar a acontecer.